Bom dia a todos. Vamos dar início ao nosso último dia da sabatina, o primeiro encontro dos candidatos a prefeito de Vitória e servidores ativos, inativos e aposentados do município. Esse encontro é uma iniciativa da ASSIM, Associação dos Servidores Aposentados e Pensionistas do município de Vitória, uma entidade criada em 1997 para defender os direitos desta classe, bem como beneficiados. O objetivo desse encontro será realizado com a participação, está sendo realizado com a participação de todos os candidatos a prefeitos filiados a partidos com representação no Congresso Nacional. E é não só conhecer cada um dos concorrentes, mas saber deles o que preparam para o servidor público. Este espaço é para tirarmos as dúvidas e trazermos pautas tão caras à nossa classe. Nesse encontro com candidatos será realizado em 3 blocos. Neste primeiro, que iniciaremos em seguida, vamos apresentar o candidato e dar a ele a oportunidade de responder por que ser prefeito de Vitória. No segundo bloco, traremos os nossos questionamentos, perguntas elaboradas nos últimos dias com a colaboração dos associados. Para encerrar, daremos espaço aos presentes para que façam suas perguntas. Hoje estamos recebendo Camila Valadão, assistente social, ex-vereadora de Vitória, filiada ao PSOL e deputada estadual. Iniciamos querendo saber da senhora, candidata, por que a senhora quer ser prefeita de Vitória? Olá, olá. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Primeiro eu quero parabenizar a Anne, assim, através do Júlio, que está aqui ou estava por aqui, por essa iniciativa importantíssima. Esse é o primeiro espaço de debate que a gente tem colocado aqui na cidade de Vitória, o primeiro espaço para a gente debater propostas, e a gente acredita que a eleição deve priorizar os espaços de discussão e de debates. Então, eu quero parabenizar por essa importante iniciativa. Quero aproveitar para registrar que entre os candidatos e candidatas, o atual prefeito não respondeu ao convite e não se faz presente nesse espaço de debate, o que já evidencia que não há comprometimento com essa pauta, que é a pauta dos servidores públicos, que é a pauta dos aposentados e aposentadas da nossa cidade. E eu fiz questão de já vir com essa blusa aqui, blusa essa que inclusive marcou 2 anos de luta praticamente na cidade de Vitória, dos aposentados da nossa cidade, com inúmeros protestos na Câmara de Vitória, em frente à Prefeitura, protestos esses que eu acompanhei na época em que eu era vereadora, e inclusive utilizei essa blusa em vários momentos, e um dos momentos foi a prestação de contas do prefeito na Câmara de Vitória. A gente fez questão de colocar essa blusa para poder lembrá-lo da maior injustiça social que ele promoveu nesta cidade, e obviamente ele ficou bastante irritado, mas a gente fez questão e por isso eu visto ela aqui no dia de hoje. Primeiro, para mais uma vez prestar toda a nossa solidariedade aos servidores e aposentados da nossa cidade, e também para registrar a nossa posição de maneira muito nítida acerca do tema da reforma da Previdência da cidade de Vitória. Bom, vou me apresentar com o tempo que eu tenho ainda, vou pedir para a Anne ir aqui me alertando de quanto tempo falta. Estou tranquila, né? São 10 minutos. Eu sou assistente social de formação, sou mestre e doutora em política social. Eu faço questão de falar disso, dessa minha trajetória profissional e de estudo, porque um dos grandes desafios que nós temos na política é exatamente sermos desqualificados a todo tempo, como se nós não soubéssemos o que pensamos, o que defendemos, ou que nós não tivéssemos propostas para a construção de uma cidade mais justa. A minha trajetória de vida e de estudo perpassa a luta em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, perpassa a luta por melhores condições de vida. Um destaque, eu quero ressaltar os setores muitas vezes excluídos desses espaços de poder, e também os setores que têm as maiores dificuldades para poder acessar os direitos e as políticas. Sou militante do Partido Socialismo e Liberdade há muitos anos, embora seja jovem, sou militante do PSOL há quase 20 anos, partido esse que eu escolhi militar, e desde então venho construindo a minha trajetória. Isso também é um dado importante,
Porque na política, de forma tradicional, as pessoas mudam de partido a partir de uma análise daquilo que é mais vantajoso do ponto de vista eleitoral para a conjuntura. E eu mantive, historicamente, dentro do mesmo partido, mantendo princípios, mantendo convicções e seguindo a minha trajetória. Fui eleita vereadora na cidade de Vitória, em um ano muito difícil da nossa história, em um período muito difícil, que foi o período da pandemia. Iniciamos um mandato, como um dos poucos mandatos na oposição à atual gestão do Lorenzo Pasolini. Nós já denunciávamos desde a eleição anterior o que essa gestão significaria para a nossa cidade, e nós constatamos isso dia a dia como vereadora, fazendo um enfrentamento a todos os retrocessos que essa gestão significou para a nossa cidade. E a maior barbaridade foi a reforma da Previdência, aprovada no dia 4 de janeiro, no meio do período do recesso parlamentar. A gente tinha acabado de tomar posse e foi aprovada em sessão extraordinária, sem debate. Então, a gente já começou, a partir dali, a exercer um mandato com muita firmeza, com todos os limites e contradições que existem dentro de um espaço como a Câmara, mas com muita firmeza. A partir da nossa atuação, que foi uma atuação bastante combativa, mas também muito conectada com as demandas da cidade, a gente exercia um mandato que não era um mandato encastelado dentro da Câmara. A gente estava na rua, a gente em pronto atendimento, unidade básica de saúde, serviço na assistência social, a gente visitava a escola, a gente ia nas comunidades, aquelas que a gente era o tempo todo convocado para poder atuar. Então, um mandato muito firme e presente na vida das pessoas, o que nos deu a honra de ser eleita como a deputada estadual mais votada da história do Espírito Santo para a Assembleia. E eu digo sempre que foi a cidade de Vitória que nos projetou, e foi a cidade de Vitória que nos possibilitou ocupar um mandato hoje na Assembleia Legislativa. Então, desde então, a gente ocupa esse mandato na Assembleia, e agora a gente está nesse processo de apresentar o nosso nome para a cidade de Vitória. E por que eu quero ser prefeita dessa cidade? Primeiro, porque essa cidade nos possibilitou a maior votação na última eleição. Eu fui, entre deputada estadual e federal, a mais votada da cidade de Vitória, com mais de 16 mil votos, e eu agradeço a todo momento a confiança da cidade no nosso trabalho. Então, isso já nos deu uma autoridade política para apresentar um projeto para a cidade. E nós entendemos que a cidade precisa apontar não só para as condições concretas de vida, de melhorias que são necessárias no hoje, mas também para o futuro. Então, a nossa candidatura é uma candidatura que aponta para uma nova forma de fazer em Vitória. E eu quero ser candidata porque a atual gestão que está aí, eu quero ser prefeita e já sou candidata, porque a atual gestão que está aí significou um retrocesso. Aí alguns podem falar, Camila, não é bem assim. É bem assim, basta acessar a unidade básica de saúde, um pronto atendimento da nossa cidade. Basta entrar nas nossas escolas, e olha que eu estou dizendo que Vitória, a partir do seu histórico, que não é algo de agora, é uma das cidades com melhores qualidades e condições em termos de serviço público do Espírito Santo e da nossa região metropolitana. Também porque é uma cidade muito rica. A gente está falando de uma das cidades mais ricas do Brasil, não só do ponto de vista do PIB, que é esse produto interno bruto absoluto, mas também se a gente considera isso do ponto de vista per capita. Então a gente está falando de uma cidade rica, uma cidade economicamente com condições para possibilitar serviços públicos de qualidade, e que essa gestão retrocedeu. Faltam pediatras em unidades básicas de saúde, e isso eu ouvi semana passada na feira de Maria Ortiz. Pediatra na cidade mais rica do Espírito Santo. Criança, ginecologista também. Criança é prioridade pela lei. Então, como que na capital do Espírito Santo, na cidade mais rica, uma das mais ricas per capita desse país, falta o básico para atender a nossa população? Como que numa cidade como a nossa não tem cesta básica para quem está em condição de fome? Cesta básica é item básico para o nosso povo, para a vida, e falta na nossa cidade. A gente recebeu a informação, por exemplo, falta cesta básica em CRAS. Então, muito
estou trazendo esses dados para dizer que isso que está colocado hoje é um retrocesso do que Vitória deve ser pelas suas condições econômicas e pode provocar e resultar para a nossa população melhores condições de vida e de acesso. Então eu quero ser prefeita porque eu acredito que nós temos um projeto político que se contrapõe à atual gestão, que é uma gestão que precarizou os nossos serviços em várias áreas, que estabelece obras a partir da prioridade da cabeça do próprio prefeito, porque obras, que é algo fundamental para a cidade, precisa ser construída e planejada com base na participação popular. Nós temos lideranças comunitárias, nós temos associações de moradores, nós temos conselhos de direitos nessa cidade e mais do que isso, nós entendemos que nós devemos e podemos ser mais ousados do ponto de vista da participação popular, para discutir o orçamento da cidade, para discutir o direcionamento das políticas sociais. Então, na nossa análise, obra, conforme vem sendo feito, tem impacto na vida das pessoas e no orçamento público. Fazer anúncios de obras com base em 3D e PowerPoint sem debater com as nossas comunidades. A gente está falando de uma gestão que gasta 200 milhões em asfalto sobre asfalto, em ruas que não precisavam ser asfaltadas. Asfalto era minha rua, o asfalto estava perfeito e foi asfaltado. Sendo que a gente tem áreas da cidade que não tem asfalto e precisam, e a gente tem áreas da cidade que carecem de investimentos públicos robustos. Um exemplo são os morros da nossa cidade, que acumulam carências e deficiências históricas e que essa gestão não tem um olhar. Então, Anne, eu quero ser prefeita da cidade para fechar, porque entendo que nós temos condições e capacidade de fazer o melhor para a cidade e por isso aprovamos, a partir dos nossos debates que o pessoal promoveu, um programa de governo pautado em 3 eixos fundamentais. O primeiro é uma vitória sem medo, que traz o debate da segurança e da participação popular. O segundo é uma vitória das oportunidades porque a gente entende que há uma desigualdade enorme de oportunidades nessas cidades para as pessoas, e vitória dos direitos, onde a gente pensa principalmente os setores mais vulneráveis da nossa sociedade. Obrigada, candidata. Agora vamos iniciar o nosso segundo bloco. Os associados têm alguns questionamentos de situação que impactam diretamente a vida deles. A primeira pergunta: qual o seu plano de governo para a valorização do servidor público municipal? Ótima questão. Porque falar de plano de governo para o servidor, antes eu queria falar da minha vida, assim, eu digo que eu sou o que eu sou graças ao serviço público. Assim, graças aos servidores públicos. A minha vida toda, e eu digo que a vida de uma parte considerável da ampla maioria da população brasileira, perpassa pelo serviço público e pelos servidores públicos. Eu sou uma pessoa que estudei uma parte da minha vida, não toda ela, em escola pública, que acessei a maior parte da minha vida a saúde a partir da saúde pública, que acessei a universidade pública, e lá foi onde eu me formei enquanto ser político, e a partir das lutas também da universidade, em defesa do ensino público, em defesa do ensino com qualidade. Então, fui fruto da universidade pública, sou fruto das bolsas também da universidade, fui bolsista na graduação, fui bolsista no mestrado, bolsista no doutorado, e falo do serviço público porque falar dos servidores é falar de como esse serviço precisa ser reconhecido como algo fundamental para a vida da população da nossa cidade. Falar dos servidores públicos é falar da maior parte das pessoas que vivem na cidade de Vitória. Isso precisa ser registrado, porque senão a gente entra em uma lógica de que servidor público pode ser terceirizado, como a gente teve nessa última gestão, de que o médico no pronto atendimento não precisa ser um médico efetivo, concursado efetivo, assistente social, psicólogo, isso tem que ser terceirizado. Nós partimos de uma concepção completamente diferente do que é o público e do que é o serviço público, e eu digo com tranquilidade que provavelmente isso nos diferencia de uma parte considerável das candidaturas que estão disputando este pleito. Porque a gente parte de uma concepção de que o serviço público ele é fundamental na existência e na vida da nossa população. Então, eu digo que a minha história de vida e política perpassa o serviço público e reconheço a importância disso. Do
ponto de vista das nossas propostas, eu acho que a gente tem, com base nessa história, um compromisso que inclusive perpassou também os nossos mandatos. Todos os projetos de lei que nós votamos, na época na Câmara e hoje na Assembleia, o nosso voto é posicionado de acordo com as entidades que representam as categorias, e esse é um princípio que será levado para a nossa gestão. O debate e o diálogo com as categorias organizativas dos servidores e servidoras públicas da nossa cidade, associações, sindicatos, movimentos, entidades diversas. Então a gente está falando de uma gestão que tem como ponto fundamental a participação. Quando eu falei do Vitória Sem Medo, que é o primeiro item, o primeiro eixo do nosso programa de governo, é exatamente porque dentro dessa discussão do Sem Medo a gente fala da participação. Nós não queremos servidores públicos com medo. E isso é o que nós vemos na cidade de Vitória no dia de hoje. As pessoas têm medo de falar. Os servidores têm medo de se posicionar porque são perseguidos por essa gestão. Os servidores... São 5? 3. Ai, já passei? Eu tenho ainda. Tá bom, ai. Então deixa eu correr. Bom, então me confundi agora com o dedo, achando que já estava 10 e eu estou falando um monte. Bom, então, para falar das nossas propostas, Anne, eu queria destacar 7 eixos que estão no nosso programa para o serviço público, pensando a valorização do servidor. O primeiro é a questão da remuneração, o segundo são os planos de cargos e salários. Nós sabemos que há debilidades nesses planos, nas diversas carreiras da nossa cidade. O magistério é um, mas não é o único, são vários. Terceiro são as condições de trabalho. Quarto é capacitação e qualificação. Quinto, políticas de combate ao assédio. Isso precisa ser um eixo de qualquer gestão pública comprometida com a valorização do servidor. 6, a redução das terceirizações e da designação temporária. E 7, a participação. Por último, por conta do meu tempo, é importante dizer que ninguém na nossa gestão vai receber menos do que um salário mínimo. E na cidade de Vitória tem servidores, ainda nos dias de hoje, que recebem menos do que o salário mínimo. A nossa Constituição está lá em 88, falando do salário mínimo, e no dia de hoje ainda tem servidores que recebem menos. Vamos entrar nesse assunto. O plano de cargos e salário do município está totalmente defasado. Ainda hoje temos servidores que ganham menos que o salário mínimo, o que obriga o município a fazer complementação. Que atitude a senhora irá tomar se vencedora do pleito para resolver a questão? Até me antecipei, mas que bom, assim, estar conectado, porque isso para nós é um grande absurdo, assim. Esse é um tema que a gente pautou muito quando a gente estava na Câmara. Como assim, na capital do Espírito Santo, na cidade mais rica, como eu já falei aqui, tem servidores que ganham menos do que um salário mínimo? Isso é um absurdo completo. Então eu acho que o primeiro compromisso nosso é rever isso. Segundo compromisso é retomar os processos de negociação em mesa permanente de debate com os servidores públicos acerca dos planos de cargos e salários. Não dá para elaborar plano de cargos e salários fechado dentro de gabinete. Não é isso que nós defendemos. O que nós defendemos é que os planos de cargos e salários possam ser debatidos e negociados com as categorias. Então eu acho que esse é um outro comprometimento nosso. Pautar o tema do serviço público a partir do debate, da negociação, com mesa permanente de discussão. O que nós vimos nessa última gestão foi o completo oposto a isso. Servidores que protestavam perseguidos, o prefeito que se nega a receber as entidades e os movimentos. Aliás, a gente viu, por exemplo, na cidade, o fechamento da prefeitura, coisa nunca vista. O fechamento da prefeitura com guarda municipal para impossibilitar a entrada dos servidores. Então, eu afirmo aqui o nosso compromisso com a pauta do serviço público, com o fim desses salários, dessas remunerações abaixo da legislação brasileira, o que é um completo absurdo, e o nosso compromisso permanente com os debates, com as negociações, e óbvio, né, assim, parece óbvio, mas não é, né, para essa gestão, que é o respeito, a mobilização, a participação, o posicionamento, e nós acreditamos que isso é potência. O que gera uma cidade com melhores índices? O que gera uma cidade com um serviço público
capaz de incidir nas desigualdades ou capaz de avançar do ponto de vista político, cultural, através da participação dos servidores públicos e que na nossa cidade, é importante dizer, para fechar, tem muitos servidores qualificadíssimos. Vitória sempre foi reconhecida como uma das cidades com as melhores qualificações em termos de serviço público. Isso vem sendo reduzido pela última gestão. Muita gente tem migrado de prefeitura, às vezes quem tem 2 cadeiras, era na Serra em Vitória, tem ficado na Serra porque Vitória é um lugar que se tem reproduzido práticas autoritárias e de desvalorização dos servidores públicos. Gerando insegurança. Isso aí, gerando insegurança. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória vem fornecendo aos seus segurados um atendimento de péssima qualidade, na maioria das vezes sendo atendidos por estagiários. Pedidos de aposentadorias levam quase 1 ano para serem solucionados. Qualquer solicitação dos segurados, a única instância de decisão é a presidência do Instituto. Fora isso, obriga o aposentado e pensionista a procurar a justiça. E ainda fica obrigado a gastar dinheiro para ter os seus direitos reconhecidos. Qual providência que a senhora candidata, se eleita, tomará para solucionar a questão? Antes de falar propriamente aqui do nosso instituto, do IPAMB, assim, eu acho que é importante também a gente falar do nosso compromisso com essa discussão em torno da Previdência. E eu acho que isso nos diferencia também em relação a outras candidaturas. Essa discussão da Previdência, ou seguro, como é falado, né, em outras partes do mundo, é uma discussão que perpassa muitas vezes uma lógica de uma mercadoria, né? É uma mercadoria, é um fundo, uma lógica privada. Para nós, falar da Previdência é a gente pensar aquilo que é essencial para a vida de todos e todas nós. É um direito. Isso é fundamental você pensar. Porque quando a gente parte dessa concepção, a gente considera o Instituto de Previdência como um espaço fundamental da vida dos servidores e da nossa cidade. A gente considera esse como um espaço que precisa de investimento para garantir uma qualidade no atendimento. A gente entende o segurado não como mero cliente no sentido restrito da palavra mesmo, pagou e está aqui. A gente entende esse segurado como alguém que tem direitos a ter dignidade no atendimento quando chega ali no portão. Portanto, a gente considera esse como um espaço que deve receber investimento do ponto de vista da infraestrutura, que deve ter acessibilidade, que o prefeito precisa ter um olhar e um diálogo permanente com o Instituto. A gente considera que o Instituto tem que ter servidores qualificados, na proporção necessária para possibilitar um bom atendimento. Eu tenho ciência, por exemplo, que aqui no IPAMB foi elaborado um plano estratégico do Instituto para os próximos anos. O que a gestão que tem compromisso com essa pauta da Previdência, o que uma gestão séria precisa fazer? Precisa, a partir da formulação coletiva do planejamento estratégico, incorporar na sua gestão e garantir recursos para que isso seja possibilitado. Então, eu ressalto que o nosso compromisso é com essa pauta do ponto de vista mais amplo e isso resulta em melhores condições aqui para o Instituto, não só para quem trabalha, como também para todos os segurados nos diferentes frentes de benefícios que são possibilitados aqui pelo IPAMB. Tanto no Conselho Administrativo como no Conselho Fiscal do Instituto, a parte patronal é representada por 3 membros: Prefeitura, Câmara Municipal e Instituto. E os servidores segurados são somente representados por 2 membros, Sindicato e assim. Não existindo nesse caso a paridade, o que prejudica o bom andamento dos trabalhos, pois sempre é aprovado as matérias de acordo com o que o Executivo Municipal deseja. Qual providência que a senhora candidata, se eleita, tomará para solucionar a questão? Ótimo, eu acho que o nosso compromisso já é com a paridade, assim, público, porque esse inclusive é um compromisso que a gente tem, não só, e aí eu acho que fortalecer o Conselho de Administração é fundamental. Acho que isso é uma coisa que precisa ser ressaltada, que a gente vem vendo, não só aqui, mas em vários lugares,
É o contrário disso, é você cada vez mais enfraquecer essa instância que tem que ser de controle, que tem que ser, né, de formulação mesmo das políticas. Então, o nosso compromisso é com o fortalecimento dessa instância que está colocada e também o compromisso com a paridade, sem nenhuma dificuldade, porque a gente entende que os debates e os consensos políticos, eles precisam ser feitos, eles precisam ser fomentados. Então, a gente não tem nenhuma dificuldade com paridade, ao contrário, é o que nós defendemos para várias instâncias da administração do poder público. Paridade para a gente garantir pluralidade, para a gente garantir diversidade. Então, eu ressalto essas duas coisas. Primeiro é o fortalecimento do Conselho e segundo é o comprometimento, o nosso compromisso com a paridade. A Lei Orgânica do Município de Vitória, de 5 de abril de 1990, em seu artigo 46, criou o Conselho de Justiça Administrativa, composto paritariamente por integrantes da administração e por servidores, para apreciar, julgar e emitir parecer em recursos de punições e inquéritos administrativos. Ocorre que até os dias atuais, esse Conselho ainda não foi implantado. O município encontra-se em situação irregular, em flagrante desrespeito à lei orgânica do município, tendo em vista que o Conselho já foi criado pela Lei Orgânica do Município de Vitória. Qual o seu posicionamento quanto a isso? E se for eleita, irá colocar o Conselho em funcionamento imediatamente à sua posse? Anne, eu confesso que eu não tinha muito conhecimento dessa informação. Mas sim, a gente tem que ter compromisso, inclusive no sentido de dar funcionalidade àquelas instâncias que são fundamentais. Eu tenho certeza que a gente deve ter outras instâncias na cidade que não vêm sendo implementadas. O município tem deixado de cumprir aquilo que é a sua obrigação. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente vai ter que fazer, gente, é uma limpa mesmo na prefeitura para ver o que não está sendo cumprido, o que não está sendo implementado, o que a gente vai ter que fazer com urgência. Então, sem dúvida, essa é mais uma pauta que a gente pretende, sim, implementar para, de fato, colocar a cidade de Vitória como uma cidade que garante a participação, a justiça, a equidade em todas as suas instâncias. Falo disso porque a gente tem, a partir desse momento de campanha, inclusive, desse diálogo que a gente vem fazendo com vários setores da cidade, a gente vem constatando várias instâncias que deveriam funcionar na cidade que não funcionam. Não funcionam porque a gestão não fomenta, não funciona porque a gestão nunca regulamentou, ou ainda porque a gestão não tem interesse político em fazer, e nós sabemos que isso é típico de gestões autoritárias. O que são as gestões autoritárias? São exatamente aquelas que não implementam as instâncias, fóruns, que garantem instrumentos de participação e controle. Então, o nosso comprometimento, assim, o nosso compromisso com essa pauta, como eu disse desde o princípio, está lá a participação como primeiro eixo do nosso programa de governo. O Estatuto do Servidor Municipal de Vitória, Lei 2.994 de 1982, com 42 anos, está totalmente defasado, inclusive indo de encontro às disposições da própria Lei Orgânica Municipal, que é de 1990. Qual a sua disposição, se eleita for, de proceder às devidas atualizações na legislação que o caso requer? Importantíssima essa questão, porque o Estatuto, ele inclusive é antes da Constituição, do país. Então a gente está falando de uma lei de fato muito antiga. Essa é uma discussão que eu considero que precisa ser feita com debate e participação. Reformular o Estatuto dos Servidores dentro de um gabinete fechado, e aliás, se for feito por essa gestão, provavelmente vai significar retrocessos. Então, quando a gente fala do Estatuto que versa sobre a vida dos nossos servidores e servidoras, o seu processo de revisão envolve um processo amplo de participação de debates, inclusive com a própria Câmara Municipal, que é quem vai aprovar. E, portanto, eu acho que o papel nosso, enquanto executivo, enquanto próxima gestão, é fomentar esse debate, é fomentar essa discussão, é criar, dentro da instância da Prefeitura, por exemplo, um grupo que se debruce a pensar, um grupo com composição paritária, inclusive, com representação dos servidores e servidoras, para que a gente possa
ter um estatuto que de fato esteja atualizado em termos de legislações, em termos também das melhores referências para as condições de vida e para o serviço público. Rever uma lei para impor retrocessos não é o que nós defendemos. Então esse também é um tema importante, porque nesse diálogo entre executivo e legislativo, nós entendemos a importância da gente fomentar a participação popular, promover audiências públicas, levar a discussão para a Câmara de Vitória, debater com os diferentes setores do serviço público da nossa cidade. Então, acho que esse é um desafio e a gente se compromete em fazer essa discussão para ver se a gente consegue avançar em termos de estatuto, pensando sempre em melhores referências para o serviço público e não pioras, né? O que a gente vem vendo em todo o país, infelizmente, são retrocessos no que diz respeito ao serviço público. Não esquecendo dos aposentados, são bons conselheiros. Isso aí, não esquecendo dos aposentados, nunca. É isso aí. A reforma da Previdência Municipal realizada pela atual administração, que assumiu em 1º de janeiro de 2021, o feriado, sexta-feira, teve o sábado e domingo, e já na segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2021, a partir das 17 horas, apresentou 3 projetos de leis que alteravam toda a regulamentação da Previdência dos servidores municipais, ativos, aposentados e pensionistas segurados do Instituto, sem que houvesse sequer discutido a matéria com nenhum dos órgãos de representação dos servidores. E foram analisados, discutidos, votados pelo Legislativo, encaminhado ao Executivo Municipal, que já sancionou e fez publicar no dia 5 de janeiro de 2021, ou seja, em menos de 24 horas. E com isso criou o maior confisco das aposentadorias e pensões do município. O que a senhora, se eleita, pretende fazer em relação à Previdência Municipal? Eu até já vim com a camisa, né? Fiz questão de vir com essa blusa, porque foi a blusa que os aposentados, principalmente, utilizaram durante os anos de luta contra esse absurdo. Nós utilizamos, como eu disse, usei inclusive na prestação de contas do prefeito, ele ficou com muita raiva, mas eu fiz questão de ir, porque eu acho que essa blusa já denuncia o nosso posicionamento acerca desse tema. E quando você resgata essa história, Anne, todas as vezes que eu escuto, eu fico tremendo de indignação. Me retoma, inclusive, todos os sentimentos que a gente teve naquele momento. Eu tinha acabado de ser eleita vereadora. Para quem não sabe o que foi essa barbaridade, nós não tínhamos sequer acesso a computador para acessar o projeto. A gente não sabia o que estava sendo votado, porque a gente não acessou o projeto. Não tinha o projeto, a versão dele. Chegou 1 minuto antes dele ser votado, tipo isso, assim, né? Entrou no sistema, sei lá, foi votado 5h14, entrou no sistema 5h10. Era algo muito absurdo e que a gente falava, como assim isso vai ser aprovado? Então, mais do que dizer que foi um confisco, eu acho que é importante dizer que isso foi uma covardia. Tipo de uma gestão covarde, que a gente tem que dar nome. Prefeito covarde. Por que covarde? Porque fazer uma reforma da Previdência, mexer na vida de servidores e servidoras, mexer na vida de aposentado, no meio da Covid-19. Vejam, eu estou falando de uma sessão que a gente estava de máscara. Era Covid-19, com restrições de circulação. Vocês imaginam um idoso tendo que prezar pela sua vida com medo de morrer, porque a gente estava no meio da pandemia, ficar sabendo pela imprensa que foi votado um roubo, não é só confisco, foi um roubo, foi votado um roubo no seu salário depois de ter contribuído a vida inteira. Então, assim, esse processo de contra-reforma da Previdência foi uma covardia feita por essa gestão, que se utilizou no contexto da Covid-19, que se utilizou no período de recesso parlamentar, que se utilizou no mês de janeiro, que é o mês em que as pessoas, no geral, muitas vezes estão de férias e de recesso, se utilizou de tudo isso para aprovar uma das maiores injustiças sociais que a cidade de Vitória já promoveu. É isso que foi feito aqui, uma verdadeira injustiça social. Então, nosso compromisso é rever todas essas legislações. Foram 3 aprovadas na época, depois foram aprovadas mais uma, André, ou mais 2 pela Câmara.
Mais uma que retirou, né? Retirou os 14% até os 5 salários mínimos. Então, a nossa proposta é criar um GT que vai discutir com a ASSIM, que vai discutir com as demais representações, um GT de trabalho para reverter a maior injustiça social feita por essa administração da cidade de Vitória. Então a gente quer assumir a gestão com um GT debruçado, para poder de fato desconstruir todos aqueles argumentos falaciosos que foram construídos contra o IPANV, né? Porque na época eram argumentos falaciosos, porque sequer estudo havia para aqueles argumentos. Então a gente quer rever todas essas legislações que foram aprovadas e vamos sempre ter coragem de dizer: o que Pasolini fez foi uma covardia com os aposentados e servidores públicos da nossa cidade. Premeditada. Covardia premeditada. Ele roubou, foi um roubo feito. Mesmo tendo sido feita uma avaliação atuarial inicial em 1994 para a implantação do RPPS no município de Vitória, nenhuma administração na história do município até os dias de hoje nunca fez uma integralização de recursos financeiros para o Instituto. Em decorrência da avaliação atuarial realizada, o que criou um déficit atuarial do Instituto. Equacionado esse déficit atuarial do Instituto com a segregação da massa de segurados feito pela Lei Municipal 8.184 de 2011, passando o Instituto a ser um RPPS em equilíbrio, hoje não há déficit atuarial no Instituto. Se a senhora for eleita, qual o seu posicionamento em relação às alíquotas de contribuição previdenciárias progressivas ilegalmente instituída pela atual administração? Ótimo, Anny. Assim, quando eu falei, né, no ponto anterior sobre o roubo contra os aposentados, principalmente, né, porque na época foi um termo que a gente inclusive usou e denunciou bastante do que vinha sido feito, a gente está falando, e quando eu falo da criação de um GT, eu acho que o GT precisa levar em consideração todos esses debates do ponto de vista técnico, eu diria, as alíquotas, enfim, o estudo atuarial. Mas eu queria ir assim por outro caminho e eu concordo com a questão, e eu acho que quando eu proponho um grupo de trabalho é exatamente para a gente pensar melhor as condições, inclusive, do nosso instituto. Mas eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, por isso eu comecei falando da essencialidade da Previdência, né? Assim, o quanto a Previdência ela é essencial para as nossas vidas. E isso é importante ressaltar, porque esses debates de déficits, esses argumentos, são os argumentos mais utilizados para os processos de contrarreformas da Previdência em todo o Brasil. Desde que nós aprovamos a nossa Seguridade Social, conhecida como tripé, saúde, assistência e previdência, a nossa previdência em âmbito nacional foi fruto de 7 contrarreformas, umas mais violentas, outras menos violentas, umas via lei, outras outros mecanismos legais. Então a gente está falando de um espaço que historicamente é atacado para poder garantir uma lógica de lucratividade e ampliar também esse espaço como espaço de mercadoria, e a gente não parte desse pressuposto. A gente entende que a Previdência ela é essencial e que sim, como qualquer política social, ela precisa contar sempre com financiamento regular e suficiente. Esse é o nosso compromisso com a Previdência, sempre. Tem que ser financiada de maneira regular e de maneira suficiente. E os critérios técnicos que você menciona, todos eles, eu acho que a gente tem esse compromisso de ter um grupo para pensar não só a revisão das legislações que foram aprovadas, mas também considerando elas dentro desse contexto que você menciona. Se declarada inconstitucional a reforma previdenciária pelo Supremo Tribunal Federal, o confisco que foi feito nas aposentadorias e pensões terá que ser devolvido. A senhora, se eleita, pretende fazer a devolução dos valores reconhecendo o erro do município administrativamente
Ou os segurados terão que gastar ainda mais para interpor uma ação judicial para tanto? Sem dúvida, acho que a gente não precisa nem aguardar a decisão judicial para isso. Aliás, dizer que a prefeitura precisa devolver o confisco, o roubo, como eu estou falando aqui, esperar uma decisão judicial para isso, não, acho que a gente tem que ter compromisso. E o nosso compromisso é exatamente reparar todos os danos que foram feitos aos servidores, aos aposentados da nossa cidade, e para isso a gente não precisa de decisão judicial, a gente precisa de comprometimento político. Portanto, a nossa posição, Anne, não é nem aguardar a decisão judicial, é pensar a partir desse grupo que eu falei, que inclusive tem o papel de rever todas essas arbitrariedades, qual forma nós vamos devolver o que foi confiscado, qual forma a gente vai construir para sanar o roubo que foi estabelecido pela gestão de Pasolini. Os aposentados e pensionistas do serviço público de todo o país sempre contribuíram para a Previdência sobre a parcela que excedesse o teto do RGPS. Em obediência à determinação do inciso 18, artigo 40 da Constituição Federal, dispositivo constitucional que não foi alterado pela emenda constitucional número 103 de 2019 e nem por nenhuma outra, o município de Vitória, de forma irregular, fixou que a contribuição previdenciária em 2021 incidiu sobre os proventos de aposentadorias e pensões que excedessem ao valor do salário mínimo. Depois, em 2023, fixou como teto de isenção o valor de 5 salários mínimos, continuando irregular. A senhora, se eleita, pretende de imediato corrigir este erro e colocar como teto do RGPS? Sim, acho que a gente pretende corrigir, por isso falava do grupo de trabalho. Embora tenha sido em 2023 aprovada uma nova lei, que é importante ressaltar, a lei só foi aprovada em 2023 graças à participação popular, porque foram aposentados servidores que mantiveram ao longo de 2 anos a denúncia sistemática em atos. Tiveram que sair de casa para ir para a rua, sistematicamente, para denunciar a reforma da Previdência. E depois de 2 anos, sabendo dos impactos políticos que havia a injustiça social feita, a prefeitura decidiu rever. Isso é porque ela dizia antes que não tinha nada a rever, tá? Acho que todo mundo lembra bem, prestação de contas do prefeito, a gente perguntava e ele falava, não, a gente está aguardando decisão judicial, não tem nada aí para ser revisto, vamos aguardar a justiça. Ou seja, se deu conta que carregaria para a história política dele a maior injustiça cometida contra aposentados e aposentadas da nossa cidade. Então, depois da mobilização popular, depois da denúncia sistemática de alguns poucos vereadores, na época eu e Carla, e agora aqui quero registrar a presença do nosso vereador de Vitória, André Moreira, que também teve um mandato muito protagonista nessa luta, junto com alguns outros poucos, né? E que, então, em 2023 foi revista, mas nós entendemos que tem outras, né? O conjunto, como nós dissemos aqui, a Contra-Reforma envolveu um conjunto de leis. E essas leis precisam ser revistas. Então, eu quero falar do nosso compromisso com essa pauta. Para além do meu compromisso, eu faço questão de ressaltar o compromisso também da nossa chapa de vereadores e vereadoras. E eu faço questão de registrar alguns dos nossos candidatos que estão aqui, que acompanharam a nossa luta e que têm compromisso com essa pauta. Ana Paula Rocha está aqui presente, André Moreira, nosso vereador, que eu já falei, Tuane Almeida, nossa candidata a vereadora, também presente, Emerson, nosso candidato a vereador, professor Renato, também nosso candidato a vereador, Tânia Tagarro, também nossa candidata a vereadora, que acompanhou assiduamente todas as sessões da Câmara com essa barbaridade. Então, faço questão de fazer esse registro, porque para além de eleger uma gestão para a prefeitura comprometida com a revisão dessa injustiça social, nós precisamos também eleger para a Câmara de Vereadores pessoas que tenham compromisso com essa pauta. Eu aproveito para apresentar os meus candidatos e candidatas que aqui estão. Com a segregação da massa de segurados do Instituto, os servidores segurados foram divididos em 2 grupos: Fundo Previdenciário e Fundo Financeiro. O município de Vitória, até o exercício de 2021,
tinha alíquota de contribuição previdenciária patronal que representava o dobro da alíquota aplicada aos servidores. Na reforma da Previdência, em 2021, a alíquota dessa contribuição patronal passou a ser a mesma da dos servidores. O município reduziu sua contribuição à metade do que era e, posteriormente, em 2023, a Lei nº 9.965 fixou as alíquotas de contribuição previdenciária patronal para o fundo financeiro em 28%, sendo que os servidores segurados desse fundo contribuem com alíquotas de 14%, 16,5% e 19%. Ou seja, não voltou à situação que existia antes da reforma. Com relação aos servidores segurados do fundo previdenciário, também contribui com alíquotas de 14%, 16,5% e 19%, enquanto a alíquota patronal é de 19,12%. A situação é a mesma, também houve redução da contribuição patronal. Tudo isso coloca em risco o equilíbrio do sistema previdenciário do município, principalmente a longo prazo. Se a senhora for eleita, o que pretende fazer para corrigir essa situação e não colocar em risco o equilíbrio do sistema previdenciário no município de Vitória? Essa é a tendência dos processos de contrarreformas, né? Assim, você taxa mais, joga na conta do trabalhador e da trabalhadora o custo com a Previdência e diminui os custos de empregadores, dos patrões. A gente quer inverter essa lógica. Isso é um absurdo. Então, volta àquele tema que eu já mencionei. O nosso grupo de trabalho também precisa corrigir isso. Precisa corrigir essa distorção, que é responsabilizar, né, pesar os trabalhadores e trabalhadoras e dar mais folga à administração, enfim, né, a quem, nesse caso, emprega, né, ao patrão. Então, a gente quer inverter essa lógica e acho que esse também é um dos temas que vai estar colocado nesse grupo para a gente poder corrigir essa que é uma distorção e, mais do que uma distorção, é também uma injustiça, né, com o trabalhador e com a trabalhadora. É importante ressaltar aquilo que eu tinha mencionado, assim, previdência e todas as políticas sociais significa pensar em financiamento regular e suficiente, né? Então, não dá para pensar isso isolado das outras políticas. Então, como que na cidade nós podemos pensar mecanismos econômicos para garantir que trabalhadores e trabalhadoras tenham o direito à aposentadoria de maneira justa e digna, mantendo esse equilíbrio, mas o equilíbrio considerando o todo. A gente tem inúmeros mecanismos de arrecadação que devem ser debatidos pela cidade. O problema é que as cidades, no geral, e a atual gestão, não quer fazer a lógica que deveria ser a lógica tributária de quem ganha mais, quem paga, deveria pagar mais, quem arrecada mais nessa cidade. É uma lógica que prevalece, a gente já usou isso em outros momentos, mas a política econômica acaba se dando muito por aí, um Robin Hood às avessas, né? Assim, você inverte, assim, a lógica. Então, acho que esse é um tema que para nós é muito importante. Pensar isso do ponto de vista do conjunto e pensando a cidade como aquele espaço, né, a gestão como aquele espaço que precisa pensar em políticas econômicas que garantam esse equilíbrio, mas sem onerar os trabalhadores e trabalhadoras. Agora a gente entra no terceiro bloco. Caso alguém tenha alguma pergunta a fazer para a candidata. Tem que vir aqui, Anne? Ou vai? Não, pode falar. Bom dia, quero parabenizar, né, assim, pelo evento, tá maravilhoso aqui o evento. Eu sou o professor Renato, professor da UFES, sou candidato a vereador na chapa com Camila Valadão. Então, o que eu queria perguntar, Camila? Você já entrou nesse assunto, mas que é bom a gente reforçar. Essa questão da reforma da Previdência, isso aconteceu no nível nacional, aqui também no nível estadual, né, e agora no nível municipal. Eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, né, quem está nos assistindo aqui em casa, parar e pensar sobre isso, né? A gente não está falando aqui só para o aposentado, porque você que está assistindo a gente é servidor municipal, estadual, federal, mas que vive em Vitória, a reforma da Previdência sempre vai te prejudicar, sempre vai te prejudicar.
Então a gente não está falando só com o aposentado, não. Porque o servidor da Prefeitura de Vitória que quer se aposentar, ele também vai ser roubado. Se Camila não assumir a Prefeitura de Vitória, você, servidor que pensa em um dia se aposentar, isso pode nem acontecer, você pode nem se aposentar. Então a gente precisa de Camila lá na Prefeitura de Vitória. É isso que eu quero perguntar, Camila. Como é que você está pensando a vida do servidor que tem esse sonho de um dia se aposentar? Inclusive eu tenho esse sonho, né? Eu sou servidor federal, professor da UFS, tenho esse sonho de um dia me aposentar. O que você está pensando para esse servidor que está assistindo a gente, a proposta para ele se aposentar? Será que ele vai conseguir fazer isso se for na gestão atual ou nos próximos prefeitos? Como é que você pensa isso? Como é que você vai conduzir isso dentro da prefeitura? Muito obrigado, eu estou com você, Camila. Eu vou votar 50, tá? Dia 6 de outubro. Vai sendo sequência. Para responder, ótimo. Bom, Renato, agradeço por estar com a gente nessa caminhada e também pela questão. Você é professor e você domina bem todo esse assunto das políticas, da Previdência. E você falou dos processos de reforma. É importante dizer que nosso partido, sempre teve posicionamento contrário a todas as reformas da Previdência. Aliás, eu acho que é importante ressaltar que o surgimento do nosso partido tem exatamente relação com a reforma da Previdência de 2003. 2003? Isso, de 2003. Estava na dúvida na data, mas de 2003. Então a gente surge muito naquele contexto, dizendo que a gente não abriria mão do direito fundamental à aposentadoria, que tem que ser um direito para todos e todas nós, né? Então, já naquele contexto, a gente já demarcava esse posicionamento e ele seguiu com todos os outros ataques que sucederam à Previdência. Cada novo governo, a gente tem um novo ataque aos regimes de Previdência. A gente sabe que os regimes de Previdência em todo o mundo são um dos principais espaços em que os setores do capital veem formas de ampliar as taxas de lucro. Eu estou falando disso, gente, porque vou até dar uma... Eu tive recentemente falando sobre esse tema no Chile, Renato. E lá não tem um regime de previdência como o nosso. Lá a previdência é toda privada. Imagina você nunca ter o direito de se aposentar. Isso está colocado em alguns países do mundo e nós não queremos que essa seja a realidade no nosso país e na nossa cidade. Então, defender a Previdência é defender o direito à vida, literalmente à vida, né? Entendendo que todas as pessoas, em algum momento da vida, provavelmente todas ou a maior parte delas defenderão da Previdência. Então, nosso posicionamento é esse, nessa firmeza mesmo, nessa defesa da Previdência e também, como eu já mencionei também, a defesa do serviço público e dos servidores públicos como parte fundamental da nossa agenda. Camila, primeiro, parabéns pelo seu aniversário ontem, né? Não sei se já falaram, mas Obrigada, parabéns à Assim, né? Assim foi fundamental, assim, uma relação com a Assim nesse ano de mandato, eu assumo da Camila, porque muitas das lutas que a gente tocou foram subsidiadas pela associação, né? Eu quero aqui fazer um registro, Camila, de que essa lei que alterou a contra-reforma da Previdência para pelo menos garantir a isenção até 5 salários mínimos, ela é uma construção dos mandatos de oposição com a Assim. Sem a Assim, a gente não teria o elemento técnico para poder propor as leis. Sem a Assim, a gente não teria a massa de pessoas disponíveis lá para a gente fazer, a partir da movimentação feita dentro do plenário, ganhar força. Mas essa integração, assim, mandatos, foi fundamental para a gente poder fazer minimamente essa revisão. E quero dizer, ela passou por 5 salários, porque a organização de trabalhadores aposentados disse para a gente o seguinte: a gente entende que isso é um avanço nesse momento, distensiona uma parte grande das pessoas que estão sem receber o mínimo necessário para sobreviver, porque quem está abaixo dos 5 salários mínimos, 14% tira a possibilidade de comprar comida, né? E queria lembrar aqui que também a partir da demanda dos senhores,
nós ampliamos e temos os dois projetos. O projeto do desconto até o teto, que já está proposto, e o projeto também do desconto acima do teto, tirar as progressividades, né? Mantendo os 14%. O que interessa para a gente, Camila, é o seguinte: a gente pretende eleger uma bancada comprometida com esse tema, né? E nós vamos fazer todo o esforço para isso. Mas a gente tem que lembrar que um governo com a perspectiva do nosso, que virá, ele não pode se limitar ao trabalho dentro da institucionalidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da articulação com a sociedade civil para fazer passar as pautas de interesse da classe trabalhadora. Excelente, André, nosso vereador também, aqui na cidade, candidato, né, à reeleição. André, eu acho que esse tema vai muito de uma das coisas que a gente falou, inclusive, aqui no início, que tem a ver com o principal eixo do nosso programa de governo, que é a ideia de uma vitória sem medo. Quando a gente fala de uma vitória sem medo, a gente está falando exatamente esse medo que hoje assola determinados movimentos, entidades, servidores, de se manifestar, de falar, de se posicionar. Sem dúvida, esse como eixo principal diz muito do que a gente está falando da nossa gestão, do que será a nossa gestão, né? E a gente entende que a participação popular é só ela que garante as condições concretas da gente fazer avançar dentro dessa institucionalidade que é muito limitada, a gente sabe. Né? A gente sabe que uma gestão numa cidade como Vitória é uma gestão que provavelmente vai ter limites, mas esses limites só podem ser superados com a participação popular. E por isso a gente sempre fez parte, inclusive, integrou todos os processos de mobilização que perpassaram a cidade, dos aposentados e aposentadas, dos professores, de todos os trabalhadores da cidade. Quando era vereadora, no mandato do André da continuidade, a gente sempre esteve lá de maneira assídua por acreditar que esse é o único mecanismo, né, que possibilita transformações. Próximo. Rogério, nós, como servidores e aposentados, né, você também fez parte desse movimento quando você estava vereador, e passei uma volta para o André depois, mas a questão não está basicamente só na líquida, né, dos 14, 16 e meio, 19. Está também na ação da aposentadoria. E quando houve a reforma, também modificou a forma do servidor se aposentar. Hoje ele vai ter que trabalhar mais para poder ter aposentado, que é aquele espaço negativo que foi criado. Sobre essa questão, como você pensa em fazer esse movimento para a gente regularizar essa situação, para que os servidores se aposentam com os mesmos direitos que nós se aposentamos? Hoje nós temos duas categorias de aposentados. Tem o que tem hoje a aposentadoria integral, né? Hoje ele mantém todos os reajustes que tiveram para quem está nativo, também reflete na gente, e tem um outro grupo de aposentados, mais recentes, que não tem esses benefícios, eles não estão nessa integralidade. Né? Então eles vão ser sempre reajustados pelo reajuste do INSS a nível nacional, de acordo com o salário mínimo, formado aqui. E como você pensa nessa situação? Obrigada, Rogério. Gente, eu lembro do Rogério em todos os atos. Né, Rogério? Todos os atos denunciando a arbitrariedade da reforma, o Rogério estava lá presente, e dizer que uma parte daquela luta surte um efeito, né, que é esse que a gente está falando, que não é o suficiente, porque as desigualdades elas permanecem com as legislações que foram aprovadas, e por isso, Rogério, a gente entende a necessidade de rever todas elas. E para rever, a gente vai precisar de um grupo que tenha capacidade de pensar os aspectos técnicos, e para isso, assim, é fundamental, os aspectos políticos, e por isso as entidades representativas, enfim, são fundamentais. E é importante pensar também que todas as vezes, eu me lembro bem, quando foi aprovada, né, essas legislações da Contra-Reforma da Previdência, os efeitos práticos, que muitas vezes não são considerados quando aprova a lei. Então a gente passava a perguntar, a gente passava a receber muitas questões de aposentados e servidores, e comigo acontece o quê? Como é que vai ser? Eu não sei o quê. Na época, nós inclusive fizemos
fizemos uma cartilha, e aproveito para dizer que essa cartilha ainda continua disponível, exatamente detalhando o que foram as leis aprovadas. Porque como elas foram, na época foram leis diferentes, né? Assim, é um conjunto que é a Contra-Reforma, mas com leis que alteram aspectos diferentes. Surgiram muitas perguntas e a gente elaborou na época uma cartilha com esse papel pedagógico, dizendo o que representava esse processo como um todo. Então, Rogério, eu acho que o nosso desafio é esse, é constituir um grupo com capacidade para a gente rever essas legislações e corrigir todas as desigualdades e distorções que foram promovidas. A gente sabe que isso não é um processo, né, eu mencionei os processos de contra-reforma, a gente falou de 7 nacionalmente, né, assim, no âmbito federal, 7 no nosso regime de previdência, mas a gente sabe quais foram os impactos dessas 7 no âmbito local. Então, por isso o desafio também da gente pensar isso como corrigir, tá bom? Eu gostaria de fazer, na verdade, são questionamentos, né? E eu gostaria de aproveitar, né? Eu acho incrível sua segurança, seu conhecimento, né? Que você viveu toda essa luta que nós vivemos. Eu acho que nada acontece por acaso. Hoje próprio eu estava na frente do banco, fui conversar com um aposentado que ganha um salário mínimo. Vocês sabem que a maioria dos aposentados nossos são esses. E me deparei com uma pessoa sozinha, sem família, sem ninguém. Né? Eu até perguntava a ele, e se o senhor sofrer um acidente, vai ligar para quem? Como é que vai ser? E nós temos no Instituto Assistência Social, e nós não temos esse trabalho, porque nós temos aposentados da prefeitura vulneráveis de família, vulneráveis de estar com pessoas, e nós não temos este trabalho lá dentro, Camila. Então, você é um assistente social, né? Eu acho que é um caminho que você tem que conhecer um pouco e tentar visualizar, porque não é porque ele é aposentado da prefeitura que ele é rei, que ele tem uma situação muito boa. E a outra questão, Camila, eu acho que a gente precisa também falar dos ativos que estão doentes, e não é só da educação, tá? Os ativos da prefeitura vêm sofrendo muitas pressões, né? Tem essa questão da aposentadoria, que uma reforma que teve, que a pessoa ia trabalhar 1 ano, vai trabalhar 5, 6 anos a mais, né? Então, é bem interessante, Camila, você falar um pouquinho disso pra gente, né? Porque eu acho que quando a gente traz aquela questão do IPANF, a gente traz essa humanização. E a humanização precisa acontecer ali. E precisa também dos funcionários, porque os funcionários, geral, não é só a educação, estão adoecendo, respondendo processos por nada. Por isso a importância do Estatuto de 42 anos ser revisto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso para a gente. Obrigada, Luciana. Acho que a Luciana retratou muito bem por que a gente fala do primeiro eixo, é um Vitória Sem Medo. Porque o medo é uma coisa que a gente sentiu, não eu como vereadora, mas a gente sentiu muito em Vitória quando a gente rodava a cidade. O medo dos servidores e servidoras com essa gestão. E a Luciana, a fala dela, eu acho que ilustra muito bem a importância da gente pensar uma gestão com participação, com valorização, com reconhecimento dos nossos servidores públicos, né? E, Luciana, me recordo também que no processo de discussão da reforma da Previdência, nós denunciávamos exatamente o fato da maior parte dos nossos servidores e aposentados ganharem um salário mínimo, como você menciona. E o que foi construído na época? A produção de vídeos com narrativas, pegando como se o salário dos servidores públicos de Vitória fossem todos salários altos. Inclusive, na época, vazaram informação de contra-cheque de servidor público da cidade, para poder descredibilizar o movimento na época, para dizer que esse pessoal que está aí falando, que está passando fome, olha o salário. Isso foi feito na época, isso foi denunciado, inclusive. Então é importante a gente retomar isso, porque a fala da Luciana ilustra a maioria do serviço público de
Vitória, o que requer medidas, e aí quando a gente pensa previdência e assistência, né, como um mecanismo fundamental, porque de fato só a garantia da aposentadoria por vezes não supre as necessidades dessas pessoas, e muitas vezes, né, em virtude das condições de saúde, das condições de vida, a gente tem um quadro piorado. Tem gente que aposta cada vez mais em piorar a qualidade de vida de aposentado e aposentada, pensando na lógica da lucratividade. Infelizmente, isso é muito comum e nós não apostamos nessa lógica, Luciana. A nossa lógica é, como eu disse, a defesa da aposentadoria como direito, e eu acho que esse direito ele precisa ser associado a outros tão fundamentais, como você muito bem colocou. Eu sou assistente social e eu digo que a minha escolha de profissão não foi por acaso, assim. Ela tem a ver com a escolha de um projeto mesmo, de mundo e de vida mesmo, sabe? Então, eu acho que isso é importante. Mais alguma pergunta? Camila, uma pergunta para você. Bom, só para quem não me conhece, eu sou Júlio Peixoto. Fundei a ASSIM há 23 anos atrás. Fui presidente do Instituto de Previdência e sou conselheiro aí, representando servidores aposentados e ativos há 40 anos. 40 em mandatos intermitentes. O que justifica a pergunta que eu vou fazer em sua essência. Camila, nós temos um instituto aqui histórico. Quem olha o IPANF pensa que é uma instituiçãozinha criada em 1997, quando mudou de nome. Instituto Pós Pessoa para IPANF. Quando a gente, funcionário antigo, os aposentados todos são antigos, nós sentimos uma emoção muito grande. Nós voltamos numa reminiscência lá antes de 97, quando o Instituto, no auge, ele fornecia toda a assistência. O nome é Instituto de Previdência e Assistência. Em 97, parou de fazer assistência. Mas está na lei. E o Instituto começou a definhar. Perdemos, não estou falando em perdemos 90% do direito de assistência, não. Perdemos todos os direitos assistenciais, de 97 para cá. O Instituto hoje só tem duas utilidades, ou três: receber os recursos para vir para pagar, que desconta da gente, da prefeitura, uma utilidade, a outra, pagar os proventos e pagar as pensões. Nada mais. O que acontece? Nós sofremos pela péssima administração, o Instituto está sendo decomposto, cada mês deteriorando, e por administrações que o servidor, o segurado não é culpado, porque o presidente é indicado pelo prefeito. E não é só esse. Isso é desde 1997. Todos os prefeitos colaboraram para essa decadência institucional. Todos. O que eu pergunto à colega é: se você for prefeito, quais são os critérios que você vai estabelecer para a pessoa ser presidente do Instituto, e mesmo os critérios para se escolher os conselheiros? Em 1984, o Instituto foi criado em 1910. Em 1984, olha só, 1910 e 84, Berreiro de Menezes surpreendeu todo mundo. A parte do decreto, a lei. A partir de agora, os funcionários vão escolher o presidente. E os conselheiros também. Os conselheiros são escolhidos pelos servidores de eleição direta. Eu participei dessa eleição, ganhei e fui conselheiro pela primeira vez. Nós não tinha, antigamente o prefeito falava todo mundo.
nós assumimos a condição de conselheiro do Instituto. 1984, eu estou até hoje aqui. Sou conselheiro suplente do Cláudio, que é o titular. São mandatos intermitentes e assim tem assento no Conselho, por força do artigo 10 da Carta Constitucional, que diz que toda vez que for discutido assuntos atinentes aos direitos trabalhistas e previdenciários dos servidores, tem que haver um parecer aprovado, deliberado pelo Conselho Administrativo e Fiscal. Isso só veio, vou repetir, isso só veio acontecer, esse dispositivo constitucional, agora no ano passado. Em 2023, no ano passado. E fruto daquele memorial que eu fiz, estabelecendo as definições de que o artigo 149 da Emenda Constitucional 103 é inconstitucional. Falei isso em 2021, 4 meses depois que o prefeito adotou o confisco. Agora, em 2023, é que o Supremo Tribunal Federal falou uma coisa que eu falei há 3 anos atrás, que vai ser julgada agora, até dia 20 de setembro, que está na mão do ministro Gilmar Mendes, para definir e, se possível, modular a interpretação dada no artigo 149, que se tiver déficit salarial, tem que cobrar de quem ganha salário mínimo. Nós não temos déficit. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque nós não tivemos tempo de conversar sobre isso. E você já fica, e está gravado, ciente que esse vai ser um ponto. O que acontece? Como não tinha, e quem falou que não tem déficit atuarial ao Instituto? Foi Júlio Peixoto, em 2021? Não. Quem falou foi a presidente do Instituto. Quem mais falou? O Ministério da Previdência Social. Quem mais falou? Associação dos Atuários do Brasil. Quem mais falou? Ministério da Previdência. Tudo por parecer ali materializado. O que eles não fizeram, quando foi apreciado o projeto de lei de 2021, faltou esse estudo. Lembra da salão? Cadê o papo atuarial? Artigo 1º do inciso 1º da Lei 9.717 de 98. Não cumprido. Então, tudo errado, na contramão da história. Eu volto à pergunta. Eu quero saber, se você puder me responder, como serão os critérios para nomear o presidente do Instituto? Porque os conselheiros não tem problema, porque nós já estamos definidos no artigo 10 da Carta Constitucional. É o sindicato maior, que também merece ser observado. Paridade. Já falamos. O artigo 10 tem que ser observado, reavaliado, porque nós assim representamos os aposentados. E não podia ser diferente. Não existe no município de Vitória ninguém que pode falar pelos aposentados pensionistas, senão assim. Mas Vitória tem 8 sindicatos dos ativos. Professor, saúde, motorista, Sindmove, não sei o quê, outro lado. Então tem que definir quanto à representatividade dos ativos. Se você, como prefeito, for eleito, você vai ter que definir, estou propondo isso para poder se enquadrar na lei. Porque assim só olha pelo enquadramento legal. Nós não falamos o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, o que eu deduzo, o que eu suponho. Aqui não existe isso, aqui é lei. Tem que cumprir a Constituição. Então esse é um ponto. E o outro ponto, esse é na mão do gestor do executivo. Como será escolhido o presidente? Porque de 97 para cá tem sido um desastre total. Aqui é um desastre total. Falta conhecimento de gestão pública, pulso forte,
respeito ao aposentado e pensionista, falta isso tudo. E se Deus te ajudar, e Ele vai, eu desejo que você reponha esse rio no seu verdadeiro leito. Obrigado a você. Obrigada pela questão. Quero lembrar que o que ele qualifica como desastre total de 97 para cá, a maior parte já está disputando a eleição também de novo, hein? Então a novidade, Júlio, somos nós nessa eleição. Quem tem a capacidade nessa eleição de fazer diferente do que já foi feito somos nós. Porque uma parte considerável dos candidatos são esses que você fala aí de 97 para cá. A gente está falando de candidatos retomando mais de 20 anos de história na nossa cidade, que estão novamente disputando a eleição, com todo respeito, mas nós achamos que o momento e a vez é a nossa. Acho que o momento e a vez é a nossa. Então, de fazer diferente, e acho que a nossa forma de fazer política, a forma como a gente se apresenta nessa eleição, a forma como a gente construiu os nossos mandatos e continuamos a construção na Câmara de Vitória, na Assembleia, a forma como nós tratamos as pautas do serviço público, dos aposentados, já demonstra a nossa diferença em relação aos demais projetos. E para o IPANV, assim como para todas as outras secretarias, o nosso critério é o critério técnico e político. Por que eu falo também do técnico? Porque a lógica da composição dos palanques eleitorais que estão colocados é a lógica que dita a forma como as secretarias serão compostas nas administrações, e esse compromisso nós não temos. Porque uma das coisas que nós prezamos, inclusive para a construção da nossa política, é a coerência. Então, desde já, eu asseguro para vocês que não haverá o loteamento na nossa gestão do IPANV e de outras secretarias. Porque a gente sabe a importância e a necessidade de ter gente com capacidade técnica e política, técnica para conduzir a partir de critérios que são os critérios colocados hoje na administração pública, os critérios de eficiência, de transparência. Veja, não estou falando de eficiência na lógica empresarial, não. Eu estou falando do ponto de vista do atendimento de qualidade das pessoas. Acho que esse é um critério importante. E o critério que tem que ser político é o critério para ter capacidade de dialogar e de debater com os sindicatos. O Júlio menciona 8, mas ele nesse cálculo seu, Júlio, não está os sindicatos de categoria, que tem várias também, né, que precisa entrar no processo sim de participação, de discussão. Então a gente tem muito mais, provavelmente, né, os 8 mencionando hoje o serviço público de Vitória, mas às vezes você tem demandas específicas de algumas categorias. Então, as associações, que também é um tema fundamental. Então, que a nossa gestão terá qualidade técnica e política no IPAM e em todas as secretarias, porque a gente não pretende fazer o processo que a maior parte das candidaturas, no geral, fazem, de loteamento das suas secretarias, para partido A ou B, independente do critério dessa indicação. Se me permite a parte, não é nem questão... Não, a minha voz está para o microfone. E se me permite a parte, não é nem questão de indicação, especificamente para o Instituto, teria que ser eleição e com participação efetiva, tanto dos ativos como dos aposentados. Isso é o correto, não é nem sugestão, é o certo que deveria acontecer. Ótimo. Muito obrigado. Eu que agradeço pela contribuição, importantíssima. Obrigado. Mais alguma pergunta? Desde que conhece a prefeitura, eu faço parte da prefeitura, tenho 44 anos na prefeitura que me aposentei, né? Eu tenho 59 anos de serviço, eu tenho 70 anos, e nesse período todo de topografia que eu fiz, qualquer rua, eu fiz topografia. Fui a secretaria para poder fazer o papo, começar, o secretário me chamou como fosse um moleque e dizendo: você vai votar por quê? Você botou o dedo no pau, não?
Eu nunca tinha ideia na prefeitura, eu tenho 44. Eu nunca tive férias. Eu estou 15 anos para me receber. Está na justiça, para poder receber meus 15 anos que eu tenho direito. Porque eu recebi dinheiro, trabalhei muito para ter o que eu tenho. O cara na minha casa, é ladrão, porque você roubou. Roubou o que, rapaz? Você trabalha. Eu ia para o mato, Respira fundo e continua. Fui para o mato, trabalhar na topografia. E voltava para casa. Porque ela nem férias, estava dormindo de ação. Aí eu conversa de criança com mulher. Você tem desconto? Eu não sabia descontar a gente. Quando ia aposentar, eu estava com 100 anos. Eu não sabia nem que tinha descontado na aposentar. Eu tinha tanto dinheiro, trabalhei muito, trabalho até hoje. A poder subir com R$2.000. Hoje, como estou pobre, R$2.000. Meu Deus. Tem justiça que acontece. Obrigada. Eu quero deixar o meu abraço e o meu mais profundo respeito pela sua história, pela contribuição também da nossa cidade. Camila, a gente se aproxima aí para o final. Em nome da diretoria da ASSIM, eu sou diretora social, eu gostaria muito de te agradecer pela participação, pela sua fala, da sua participação desde lá da Câmara, né? Porque foi uma luta árdua. Tenho certeza que você vai olhar para os aposentados, né? Pela sua fala, pela sua luta. O que eu queria te pedir, você já nos garantiu, que você não deixe assim fora das discussões, principalmente com relação aos aposentados, né? Eu acho que assim tem muito a agradecer a você, ao André, ao Júlio Peixoto, que é uma pessoa também que conhece como ninguém esse sistema de aposentadoria, né? Então, assim, obrigada por estar aqui, obrigada por ter vindo, por olhar para os aposentados e para os servidores, tá? Então, assim, nossa gratidão e vamos caminhando, não esqueça da ASSIM, se eleita for, tá? E agora você pode fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, Luciana, mais uma vez quero parabenizar a ASSIM. A ASSIM está abrindo um momento de debates e a gente quer ressaltar a importância desse espaço, assim, mais uma vez lamentar, né, que o gestor da cidade, que é candidato à reeleição, não está aqui para apresentar as propostas, para ouvir também sobre todas as injustiças que foram feitas pela gestão dele. E a gente agradece a oportunidade, primeiro de apresentar a nossa história, a nossa trajetória, de apresentar o que foi pensado enquanto projeto político, enquanto propostas. A gente agradece também a oportunidade por trazer os nossos candidatos e candidatas a vereadores para também estar aqui, intervir, participar desse processo de debate. E eu quero pedir voto, assim, né? Já que estou aqui, estamos na eleição, vou pedir voto. Mais uma vez, vote no 50 para a prefeita de Vitória. Eu tenho certeza que é possível elegermos a primeira prefeita dessa cidade com capacidade, com conteúdo, com projeto político, construído coletivamente. Eu peço voto também para os candidatos e candidatas que estão na nossa chapa de vereadores. Nós temos vários candidatos e candidatas e eu convido quem está aqui nos acompanhando a conhecer as nossas candidaturas e também votar em 50 para vereador e vereadora. É a garantia de que nós teremos uma bancada firme, comprometida com tudo que eu defendi aqui. A nossa chapa foi pensada com base nesse critério, critérios que são políticos. Então, mais uma vez, pedindo voto para os nossos vereadores e vereadoras. Se não decidiu qual, venha conhecer através das nossas redes, a gente está sempre com eles, andando aí a cidade. E votar 50 no dia 6 de outubro, a gente está muito convencido que a gente tem o melhor projeto político para essa cidade. A gente não precisa repetir o passado, é possível a gente construir uma vitória conectada com as demandas do presente e com o futuro. Obrigada.